Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bom dia, pastor Silvio, tudo bem com o senhor? Tudo, irmão, graças a Deus. Meus irmãos, nessa manhã de domingo, nós prosseguimos com a nossa série de estudo, onde Jesus traz algumas afirmações de quem Ele é. E nessa manhã nós começamos com o texto que está no Evangelho de João, a partir do capítulo 10, versículo 7, e aí nós vamos ler até o versículo 16, onde diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la a outra vez. Pastor Silvio, nós estamos aqui então diante de uma porção bíblica onde traz duas afirmações para nós. Jesus se afirmando no primeiro momento: eu sou a porta das ovelhas, né? Ele vem a partir do capítulo 10 falando isso, e depois do versículo 11 em diante, por mais de uma vez, Jesus afirma: eu sou o bom pastor. E é a partir dessas afirmações de Jesus sobre quem Ele é que nós vamos prosseguir nessa manhã. Com certeza, né, pastor Jonathan? E uma das coisas, assim, que eu gosto muitas vezes assim, de confrontar e tentar trazer por uma realidade, né? Porque muitas vezes, quando a gente lê esses textos aqui, e principalmente a ideia do bom pastor, foi criado para nós uma imagem, né, do pastor pegando a ovelhinha no colo e levando a ovelhinha. Né? É uma imagem fofa. Né? Mas aqui é uma coisa muito mais profunda, porque Jesus está falando, né, e nós vamos procurar ver aqui, né, pastor Jonathan, como a ideia do pastor não era uma ideia nova, mas Jesus ele está aqui trazendo para nós de que existem maus pastores, existem religiosidades frias e vazias, e de que ele veio para ser esse bom pastor, para dar a sua vida por nós, para que nós tenhamos realmente uma vida abundante. Maravilha. Nós temos aqui, certamente, uma imagem muito clara para o povo de Israel, né? Então, certamente, quando a gente fala do bom pastor, os nossos olhos vão lá para o Antigo Testamento, no Salmo 23, que assim, fala do guia do pastor com as ovelhas, né? Mas é muito mais do que isso, né? Sim. Esse texto, penso eu que nós temos aqui Jesus diante dos fariseus, diante de toda uma comunidade, trazendo algumas falas. A gente tem sempre que lembrar que Jesus não era bem quisto e muito menos bem visto, né? Então ele traz alguns aspectos conceituais para o povo judeu. Então ele fala que ele é o bom pastor, remete uma imagem clara. Apesar da gente olhar, como o senhor disse, assim, essa primeira imagem do pastor que pega a ovelhinha, e a gente traz como lindo, né? Mas para a comunidade judaica, o pastor de ovelhas não era um bom camarada, né? Porque, como aspecto de nômade, né, que tem que caminhar com o rebanho, o pastor a qual Jesus está se referindo aqui, ele está trazendo uma imagem de certa maneira negativa, era alguém que não conseguia atender toda a demanda dos ritos judaicos. Afinal, ele não estava em Jerusalém nos dias das festas. Então, ele traz uma imagem que está falando, opa,
E aí vai causando espanto, né? E ele também traz essa imagem das portas das ovelhas, que a gente vai destrinchar um pouquinho, mas que me remete a algumas coisas que dá muitos insights, né, pastor? Sim, sim. E aí a gente tem que, dentro do contexto, né, pastor, a gente vê que, assim, no capítulo 9 tem aquela cura, né, de uma pessoa, e aí os próprios fariseus, né, os líderes religiosos, eles acabam realmente não aceitando, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. É por isso que Jesus vem e entra com essa ideia de que o bom pastor, ele extrapola essa questão da religiosidade, como eu falei, fria e vazia, né? Porque diante dessa cura maravilhosa, né, desse cego, e diante da transformação que haveria na vida deste homem, a liderança religiosa não aceitou. Né? Por isso que Jesus fala aqui, né, quando ele fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Né? Ele fala que esse tipo de religiosidade, esse tipo de pastores, né, que procuram extrair tudo da ovelha e não oferecer nada à ovelha, não é isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio para dar a vida por todos nós. Por isso ele é a porta para a qual nós devemos adentrar sempre, né? Essa imagem trazendo do bom pastor é uma palavra contrária. O texto de João afirma que existem os mercenários, mas também é uma palavra trazida lá do Antigo Testamento de Ezequiel, né? Onde fala um pouquinho sobre o mau pastor. O senhor tem alguma coisa mais nesse sentido? Não, é Ezequiel 34, né? Se alguém depois quiser ler ali mais atentamente, né? O texto de Ezequiel 34, né? Então ele faz esse paralelo. Então ele traz primeiro essa ideia de que de fato existe bons e maus pastores. Ele fala assim: eu sou bom, sou pastor, mas sou bom. Também percebo, pastor, que Jesus está aqui, ele está quebrando alguns protocolos, né? Nesse momento do bom pastor, ele fala: eu sou a porta. A gente também entende algumas coisas da cultura ali. O pastor, ao guiar suas ovelhas, vez ou outra ele montava um aprisco, né? Colocava as ovelhinhas ali para dentro, e aí ele dormia na porta para que ele se servisse como um guardião, né? Sei lá, um cuidador dos lobos. Então, o bom pastor, além de ser bom pastor, ele é a porta, ou seja, que ele se coloca ali de uma maneira que cuida das ovelhas para livrar dos lobos e de qualquer outro tipo de ataque com essas ovelhas, né? Sim, William Barclay, né? William Barclay. William Barclay, ele fala que na época tinha dois tipos de aprisco. Né? Um aprisco era um aprisco oficial na cidade, assim, onde vários rebanhos eram colocados ali, aí havia uma porta que fechava tudo certinho, aí tinha pessoas guardas ali, vamos dizer assim. Mas quando o pastor estava no campo, tinham certos lugares que tinham um tipo de aprisco, né? E aí então, o pastor levava as ovelhas ali, e como era um lugar precário, né? Então não tinha uma porta. Porque imagine, mesmo que tivesse uma porta ali, com o tempo iria apodrecer, iria enferrujar, alguma coisa assim, né? Então o que fazia? O pastor colocava as ovelhas para dentro daquele cercado, vamos dizer assim, e ele se colocava no lugar da entrada. Então ele se tornava a porta. Ou seja, para se chegar na ovelha, primeiro precisava passar pelo pastor. Então Jesus está dizendo assim: olha, a partir do momento que a sua vida está em mim, tudo que acontecer passa por mim. Por isso que Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque todas as coisas, quando nós amamos ao Senhor, pastor Jonathan, passa por Jesus. Nada acontece, até o Senhor fala dos pardais, que nenhum pardal, até assim, eu estava lendo sobre isso, a gente lê no texto que nenhum pardal cai, né, na terra ou tal, sem o consentimento ou sem o querer do Pai. Mas a ideia assim não é cair morto. Né? A ideia do texto é assim: pousa.
Né? Nenhum passarinho, ele pousa aqui, pousa ali, ou numa árvore, ou no chão, dá aqueles passinhos, né? Já viu um passarinho dar aqueles passinhos? E fala assim, todos esses passinhos o Pai Celestial conhece. Então ele também conhece cada passo que nós damos, e se nós estamos realmente nele, cada passo que nós dermos, nós teremos a luz do Senhor, né? Eu vejo interessante, porque ao tratar desse texto, poderíamos separar, um dia falar só da porta, mas se falar da porta das ovelhas, tem que tocar no assunto bom pastor, né? Porque Sim. Então aqui a gente está falando primeiro da forma com que Jesus está se expressando. Sim. Só que logo aqui, daqui a pouco, a gente tem que abordar a questão das ovelhas, né? Porque nos dois textos, Jesus está falando sobre a porta das ovelhas, ok, é um lugar de cuidado, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, mas a gente tem que ser essas ovelhinhas, né? E só um construir aqui da nossa ideia é de que Jesus está falando dessa figura que cuida das ovelhas, seja como porta, seja como o bom pastor, porque a ovelha, ela é um ser dependente, né? Ela é meio que débil, seria talvez esse um termo, porque ela vê mal, ela não sabe, ela é boba, então ela necessita do cuidado do bom pastor, necessita do cuidado da porta, que no caso é o pastor que se deita na porta. E isso para a gente tem que fazer muito sentido também, né? Jesus se afirma dessa maneira, mas ele se afirma para aqueles que o reconhecem enquanto o seu pastor. Sim, sim. Então, isso tudo só vai fazer sentido para nós se nós formos essas ovelhas, né? E aí a perguntinha simples, seria uma pergunta do sermão, né? Da pregação, você é ovelha? E que tipo de ovelha, né? É ovelha ou é bode que sobe na mesa e dá cabeçada? Porque é isso, Jesus, não adianta Jesus, para esse texto, eu acho que não faz sentido a gente buscar essa compreensão plena e essas coisas bonitas que estão nesse Jesus se mostrando como o bom pastor, como aquele que dorme na porta, mas se eu não for ovelha, não faz sentido. Sim, sim. Tem vários livros, né, pastor Jonathan, que foram escritos assim, sobre a questão das ovelhas, tanto ovelha literal, né, e a gente traz isso também de uma maneira, transporta isso para a questão da espiritualidade, né. Então, algumas coisas assim, por exemplo, a ovelha, ela tem que ser guiada pelo pastor de um pasto para o outro. Sim. Porque a ovelha, ela, vamos dizer assim, se ela está num pasto ali, ela come tudo, até a raiz. Então imagine, se você comer a raiz, aquele pasto vai morrer. Sim. Ele não vai voltar a ter vida, enfim. Então sempre havia um levar daqui para lá e tal, para que os pastos pudessem ser renovados. Uma das coisas que me faz lembrar, pastor, que muitas vezes nós não temos discernimento da coisa. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, nós comemos até a semente. Tem algumas coisas na vida espiritual que são sementes, que eu tenho que semear no reino de Deus, que eu tenho que trazer para o reino de Deus, que eu tenho que ofertar no reino de Deus, o meu tempo, talentos, os meus recursos financeiros, que tudo isso são sementes que Deus nos dá. E muitas vezes, se eu não tenho discernimento como a ovelha não tem, e não tem a direção do pastor, eu acabo comendo até a semente. Ou seja, depois vai fazer falta. Uma outra coisa que a ovelha, o senhor comentou, e realmente dizem que a ovelha é míope. Então ela não enxerga longe. Então ela precisa ser direcionada. Por isso que as ovelhas se enroscavam nos arbustos, por isso as ovelhas caíam nos buracos. Né? Até a gente vê, né, alguns memes aí. Esses dias eu vi, né, o pastor tirando a ovelha do buraco, aí ela foi pular, pulou e caiu de novo no mesmo buraco. Né? Então, ainda bem que Deus tem paciência com a gente, como ovelha. Mas a ovelha precisa ser guiada porque ela não enxerga. Né? Uma outra coisa, por que o Senhor leva para as águas tranquilas? Porque a ovelha, até o barulho da água amedronta ela. Ela é muito ansiosa, ela tem uma ansiedade tremenda. E esse muitas vezes é o coração do ser humano, essas ansiedades. Por isso Jesus ele se apresenta como este bom pastor que vem para trazer para nós a calma, a visão, a direção
tá? Diferente da religiosidade. Eu quero enfatizar isso, pastor Jonathan, porque Jesus, justamente, ele está combatendo os fariseus que estavam tentando apresentar, rituais, faça isso, faça aquilo, né? Tanto é que quando Jesus fala a questão da porta aqui, eu sou a porta, provavelmente, como eu estava aqui num momento de festa, provavelmente ele talvez estava vendo a porta das ovelhas. Sim. Não é? O senhor pode falar um pouquinho da porta da ovelha? Não, é justamente, no Antigo Tempo, nós tínhamos ali um lugar chamado Porta das Ovelhas. E aí a gente remete a duas coisas, né? A primeira, que essa Porta das Ovelhas dá acesso ao tanque de Betesda, que é aquele texto onde desce o anjo, onde Jesus cura o paralítico. Então, esse é um lugar. E a Porta das Ovelhas era para onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício. Então, pensando em religiosidade, a gente vê o seguinte: o judeu sempre se achava o cara. Uhum. Então, quem passa pela Porta das Ovelhas? Dois tipos de pessoa, ou melhor, dois tipos de seres, né? Uhum. Um é o enfermo, que quer a cura, que quer ir ao tanque de Betesda. E aí a gente tem que lembrar que ser enfermo, quer que seja de qualquer coisa, seja físico, alguma coisa, era considerado uma maldição espiritual. Quem pecou? Uhum. Então, essa dimensão. Então, se alguém passa por essa porta, boa gente não é. Uhum. E a segunda questão é que, e aí o segundo ser, né, que aí as ovelhas, elas eram levadas para o sacrifício. Então, quando Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas, eu acho que na cabeça do judeu dá um nó. Fala, opa, peraí. Quem passa na porta das ovelhas, de duas uma, né? Ou é doente, e boa gente não é, ou é a ovelha que vai para o sacrifício. Uhum. Então, mas aí Jesus, quando ele quebra essa lógica, ele apresenta algo que dá um nó, mas logo ele dá uma outra direção, ele desconstrói para construir algo novo com propósito. E aí eu acho que o senhor sabe bem pleno aí. Porque assim, né, pastor, nós temos no texto aqui, que Jesus fala no versículo 9, capítulo 10, né, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Uhum. Então, realmente, Jesus ele mexeu com a cabeça do pessoal, porque assim, a porta ela tinha esse sentido, né, de ir para o sacrifício. Então, a ovelha só entrava, ela não saía mais. Ela ia sair em forma de churrasquinho lá no final, nos açougues do templo, né? Mas, aqui Jesus fala assim, não, olha, eu sou o sacrifício. Ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir do momento que ele se torna a porta, ele se torna o bom pastor, ele também se torna o sacrifício universal por todos nós, né? Então, a ovelha, agora, ao aceitar Jesus como a porta, aceitar Jesus como o caminho, aceitar até Jesus como a água viva, né? Porque o senhor falou da fonte lá de Betesda, né? Das águas que curavam, né? Então Jesus é essa água, Jesus é essa vida. Então, ao adentrarmos ali, nós entendemos sim, nossa vida está em Cristo. Mas nós temos que entrar, é uma porta que vai exigir que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a cruz, mas a cruz que é a obra de Cristo para nós, aceitamos o sacrifício de Cristo, não é o meu sacrifício, não é o meu ritual, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez. Então, por isso que Jesus ele quebra esse paradigma, no sentido assim, você vai entrar nessa porta, mas a morte não vai te matar, porque eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, diferente da ovelha que ao passar pela porta das ovelhas só entrava, agora nós passando pela porta das ovelhas que tem o que pode trazer essa dimensão também, a gente entra, mas sai. Uhum. E esse é o evangelho, né? A gente passa, e aí a gente pode aplicar muita coisa, né? Uma delas sendo o que você recebeu, agora você partilha, né? Você lança ao mundo, então você entrou, recebeu do sacrifício, mas vai viver explanando o que você agora crê, né? Sim, e por isso Jesus ele se coloca como essa porta, se coloca como o bom pastor. Então,
por isso, pastor, a gente, não querendo brincar com a fé das pessoas, mas tirar daquela ideia, né, do pastor com a fofura da ovelha ali, né? Porque o pastor, né, como o senhor comentou, ele era uma profissão ingrata, né? Porque muitas vezes ele não estava, como foi comentado, nas festas religiosas, não estava no templo, mas ele estava cuidando das ovelhas para que os outros pudessem. E muitas vezes, como pastor, a gente cuida para que os outros possam usufruir também das bênçãos do Senhor. E nesse sentido aqui, Jesus ele deixa bem claro que você vai entrar e será salvo. Ele usa essa expressão aqui, né, no versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Antes entrava e morria. Antes, então, aí que Jesus, vamos entrar assim, né, nessa questão, eu estou enfatizando muito isso, que muitas vezes nós entramos numa religião e não em Cristo. Há uma canção antiga que eu aprendi com um pastor da Comunidade da Graça lá de São Paulo, na época o pastor Carlos Alberto Bezerra, né, que ele falava assim, que o cristianismo é muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo em você. Né? Então é isso que Jesus está tentando dizer aqui. Fala, gente, olha, teve um milagre ali, um cego foi curado, houve transformação, e a religiosidade de vocês não estão impedindo de vocês glorificarem a Deus. Né? Perceba, algo que era para ser momento de louvor, de gratidão, tal, se torna um obstáculo. Agora, quantas vezes na igreja, pastor, algumas coisas que são bênçãos e nós as tratamos de maneira leviana? Algumas coisas que são de renovação para a vida da igreja, a nossa religiosidade não nos impede de vermos um pouco mais além. Por isso eu preciso entrar por Jesus, para que eu tenha vida, assim como Paulo, caia as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar. Não só o pastor me carregando no colo, mas todo o sacrifício de Jesus na cruz, toda a obra, todo o caminho que ele abre para nós, o novo e vivo caminho através do seu sangue, e agora eu posso chegar ao trono da graça e encontrar socorro em tempo oportuno. Com essa aí, o que eu falo mais, pastor? Brincadeira. Mas é porque é isso, né? Jesus faz esse convite na figura do bom pastor. Vamos pensar primeiro, né? A figura da porta. Passa por mim, entra por mim. A porta é um lugar de cuidado, é um lugar de segurança. Mas é um convite da gente dar esse passo. Então, eu preciso passar pela porta para que seja cuidado. E o bom pastor, também com a perspectiva do cuidado, mas uma perspectiva de direção para nós. Então, aí casa as duas questões, né? Eu passo, tenho segurança, aqui tenho segurança e tenho direção. E aí ele vai cuidar de mim conforme lhe apraz. E aí o Salmo 23 é claro, né? Naquela ideia que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, dos momentos difíceis, que o bom pastor, ele está presente no dia difícil, né? Então, afirmando que nesse mundo a gente tem isso, né? Assim como Jesus no Getsemane, na noite fria, tem aquela sua expressão de dor, enfim, aquilo que o pessoal diz do extremo estresse. Então Jesus fala assim que o Senhor, né, estará conosco como bom pastor, nos guiando nesses dias tão difíceis que a vida caída, né, que pode nos acometer. E o que me chama a atenção, né, no versículo aqui, o número 14, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, eu fico pensando, nós estamos falando hoje de Jesus como a porta, Jesus como o bom pastor. Mas será que nós o conhecemos realmente? E a ideia bíblica, né, sempre é assim, né? O conhecer nós temos um relacionamento com Jesus. Porque, de repente, eu posso ler uma biografia, digamos, de Napoleão, né? Ou ler a biografia de Winston Churchill, tá? E aí eu falo assim, e eu conhecer tudo sobre a vida dele,
como ele fazia, as piadinhas, o humor que ele tinha, enfim, né? Eu posso descrever várias coisas do Winston Churchill, né? A partir da biografia. Sim. Mas aí você me pergunta, você conheceu ele? Não, não conheci ele, né? Tem lá 70, 80 anos de diferença, né? Que ele já morreu, enfim, né? Mas eu conheço coisas sobre ele. Sim. Né? Nós podemos conhecer coisas sobre a história, né? E por isso eu sempre eu gosto de enfatizar assim. Tem um autor chamado Paul Little, e ele fala assim: conte o fato como ele é, saiba o que você crê, né? Tem vários livros que esse pastor escreveu, e ele dizia assim, por exemplo, para nós sermos testemunhas, né? Uma testemunha bíblica do tempo bíblico seria assim, por exemplo, se eu estou saindo aqui do portão da igreja e de repente eu vejo um acidente, infelizmente de repente um carro bate no outro ali, tal. E se alguém me perguntar, você viu? Fala, não, eu sou testemunha, eu vi o que aconteceu, né? Para nós hoje isso seria algo válido, né? Sim. Eu fui testemunha. Só que para o conceito bíblico, pastor, para ser uma fiel testemunha, na verdade eu teria que estar em um dos carros e ter participado ali do acidente. Aí sim eu sou testemunha. Tá? Então, muitas vezes na vida da igreja, nós achamos que a testemunha é aquela que viu as coisas. Não, a fiel testemunha é aquela que vive. Por isso, eu preciso conhecer o bom pastor. Eu preciso viver com o bom pastor. E se eu conhecer o bom pastor, se eu viver com o bom pastor, e aí vem o Salmo 23, né, que foi citado aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque o bom pastor está comigo, e ele é a porta. E em algum momento, se eu passar pelo vale da sombra da morte, em algum momento, como porta, Jesus vai abrir a porta, né? Lá no Antigo Testamento fala assim, do Vale de Acor, a porta da esperança, que o Senhor abriu para o povo de Israel, né? O Senhor como porta, Ele pode abrir o mar para nós, Ele como porta, Ele pode abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre bênçãos, Deus pode abrir a porta do milagre, enfim, as portas das possibilidades que há em Cristo Jesus. Mas será que eu o conheço? Como ovelha, né? Como ovelha, eu estou conhecendo o Senhor? Ele me conhece como ovelha, mas eu o conheço como pastor? Ou eu tenho aquela imagenzinha fofa, né, de Jesus carregando a ovelhinha? Né? Não, eu tenho que ver que ali, né, está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali vai realmente o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e agora tem toda a autoridade no céu e na terra. Amém. Então, acho que encerrando, né? A gente construiu essa ideia do bom pastor, da porta das ovelhas, e a pergunta que a gente é inevitável, né? Será que eu sou de fato essa ovelha que o reconhece como bom pastor e se permite ser, né? Eu sou ovelhinha, mas tem comportamento de ovelha, o reconhece no sentido da direção que o bom pastor dá, permite estar dentro do aprisco. É isso que faz sentido, porque certamente aquilo que cabe ao Senhor, Ele não falha. Quem falha somos nós, nas nossas práticas de vida, infelizmente não permitindo que o bom pastor, eu falo assim, nos guie, muitas vezes, para onde Ele quer. Né? Que a gente, às vezes, é uma ovelhinha meio teimosa, meio dura de cabeça. Fala, e a minha fala é, deixa o Senhor, como bom pastor, te cuidar e te guiar. Sim, para, né, a gente, o que me chama a atenção, né, pastor Jonathan, né, então a gente vai estar encerrando hoje, mas é assim, que nós tenhamos um cuidado, né? Hoje a nossa cultura está enfronhada de coisas, enfronhada de ideias, de conceitos, de princípios. Hoje cada um tem a sua verdade, cada um pensa de um jeito. Não, vamos olhar para Jesus, que é a porta das ovelhas, vamos olhar para Jesus, que é o bom pastor, vamos deixar de lado essas religiosidades que são frias e vazias. O Wesley já dizia isso, que o metodismo pode desaparecer, mas que ele não se torne uma religião fria e vazia, né? Que então nós, como ovelhas, possamos conhecer realmente Jesus como porta e Ele como o bom pastor. E com certeza o mais Ele fará por nós. Amém? Amém. Que Deus te abençoe nesse domingo. Um grande abraço. Amém.